Do que Jesus nos salvou, né? Jesus, acho que o senhor, o Padre Guido, agora não me lembro, usou agora há pouco a expressão resgate, né? Jesus resgatou. Do que fomos resgatados? Do que Jesus nos salvou? Olha, Deus, Diácono Eric, criou a pessoa humana à sua imagem e semelhança e deu, inclusive, várias qualidades gratuitas para poder mostrar esta imagem e semelhança. A liberdade, a vontade, a inteligência. O uso destas qualidades gratuitas que nós recebemos da parte de Deus, quando é realizado, digamos assim, de uma forma positiva, leva a um verdadeiro crescimento da nossa vida. Mas a história fala que a pessoa humana preferiu o caminho paralelo. Portanto, ao invés de ser um uso, foi um abuso. E isto levou a uma escolha de valores negativos. Exatamente quais? O pecado que denigra a imagem da pessoa humana, o pecado que cria um afastamento com Deus, um pecado que, sobretudo neste dia, Sexta-feira Santa, deveria desaparecer da consciência de todos. É porque é o dia também de muitas confissões da parte dos fiéis, e que todos possam encontrar-se com Deus, porque a morte de um homem Deus não nos pode absolutamente deixar tranquilos. Um pormenor interessante, enquanto você, Diácono Eric, estava formulando a pergunta, eu lembrei um pormenor na Europa. Há um costume, enquanto se faz o velório de uma pessoa que acaba de morrer, o sacerdote vai naquela casa e atende à confissão de todos os membros da família. Interessante. E todos, eu lembro quando, nem eu que sou italiano, não sabia disso. Quando veio falecer a minha mãe, que inclusive faleceu nas minhas mãos, e no dia seguinte veio um sacerdote e um por um atendeu a confissão. Porque é aquele momento, diante da morte, que nós pensamos nos verdadeiros valores da vida. E se podemos fazer, inclusive, algo para a alma de alguém que nos deixa para a vida eterna, precisamos estar bem com Deus. Por isso, tirar da nossa consciência toda forma de mal. E as múltiplas manifestações que se celebram na via sacra, a solene ação litúrgica, é bom dizer já que não existe celebração eucarística naquele dia, é chamada de ação litúrgica, né? Na parte da tarde, depois uma procissão numa via sacra, ou duas procissões, uma com a imagem de Nossa Senhora das Dores, outra com a imagem de Jesus morto, etc. Tudo isso faz com que a piedade cristã não permaneça indiferente. Por isso, que esta jornada seja muito respeitada. Inclusive, a Igreja convida todos os fiéis a também a uma limitação e uma abstinência quanto à alimentação, né, da carne e o jejum também religioso. Meus amigos, façamos isso. Estamos ainda na parte da manhã. Lembremos-nos deste sacrifício que a Igreja pede 2 vezes ao ano, no começo da Quaresma, quarta-feira de cinza, e hoje, dia santo de guarda, Sexta-feira Santa. O Padre Guido colocou muito bem, Diácono Eric, que nós havíamos tomado um caminho distinto daquele que Deus planejou para nós. Então, recuperando e muito bem ilustrado o que o Padre Guido colocou, nós fomos resgatados do quê? Nós estávamos vendidos ao pecado. A palavra compra, em latim, não é, Padre? Evoca exatamente isso. A redenção é a recompra, a redemptio, a recompra. Nós estávamos vendidos ao pecado, vendidos à desobediência, vendidos exatamente a fazer as coisas diferente de Deus, longe de Deus. Segundo o quê? A nossa rebeldia. E nesse momento em que nós fomos vendidos ao pecado pela desobediência, Eric, o pecado, Diácono Eric, o pecado cobra um preço caro, muito caro, que é a perda cada vez mais crescente, não, Padre Guido, da nossa liberdade. Então nós fomos
comprados, recomprados, ao preço mais caro, caríssimo, incomparável, do preciosíssimo sangue de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do estarmos vendidos ao pecado. É como se uma situação na qual o homem se encontrasse, sozinho, por força própria da natureza humana, não era possível reverter a situação. Exato. E não esqueçamos, diácono Eric, que Deus não criou a morte. Certo. Deus criou a vida. A morte entrou no mundo devido ao pecado. São Paulo, com 3 palavras, Padre Wander, em língua latina, na carta aos Romanos, define tudo isso. Stipendium peccati mors. Isto é, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. E a morte entristece, gera também lágrimas, não encontramos uma explicação, gostaríamos que não acontecesse nunca, somos pessoas apegadas à vida, mas devido ao pecado fazemos todos a experiência da morte. Bom, se a gente for pensar, né, na antiga aliança, né, no ritual na qual o povo da antiga aliança fazia, pensando na expiação do pecado, né, é claro que nosso tempo não permite da gente entrar em todos os detalhes, mas em linhas gerais, né, num dia específico do ano, o sacerdote entrava no lugar chamado Santos dos Santos, no templo, onde ficava a antiga Arca da Aliança, né, onde tinha alguns sinais ali então dessa antiga aliança, por exemplo, a Tábua dos 10 Mandamentos e outras coisas. Entre essas outras coisas, na parte de cima, uma espécie de tampa, né, de metal, chamado propiciatório, da onde ficavam inclusive os querubins nesse espaço. Era ali aspergido, então, num dia específico do ano, sangue das vítimas, né, de animais, né, sangue de animais, oferecendo a expiação, o sangue que representava o pecado daquele povo, oferecendo em expiação, então, a esse pecado representado no sangue, tocando no santo, né, naquilo que representava Deus na terra, esse espaço, inclusive, específico do propiciatório, onde isso acontecia. Mas à medida que o tempo foi passando, e é claro que todos aguardavam a vinda do Messias, e aquele tipo de sacrifício, aquele tipo de culto, era um culto incompleto, né? Com a vinda, a encarnação do Verbo, toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e com a sua paixão e morte da cruz, um novo tempo se inaugura, né? Acontece agora que Jesus é a vítima, Jesus também é o sumo sacerdote e Jesus também é o propiciatório, inclusive como lembra Paulo. Aliás, me corrija se eu estiver errado em algum aspecto nisso aqui, mas hoje é o dia específico onde tudo isso acontece? No dia de hoje que a gente deve relembrar isso? Sim. De uma maneira toda especial, esta aqui. O que o diácono Eric acaba de lembrar está registrado no livro do Levítico, um dos primeiros livros da Bíblia. E é exatamente um paralelismo, digamos assim, com o sacrifício de Cristo. Ele é a verdadeira vítima que se oferece espontaneamente para resgatar a humanidade. Por isso que qualquer que seja a religião, digamos, de enfoque cristão, né, não somente católica, o mundo inteiro hoje para diante desta comemoração, porque todos reconhecem o valor do sacrifício realizado por Jesus. Eu creio que vale ressaltar e muito que a vítima é santíssima, é puríssima. E, Eric, a vítima, em latim, hóstia, não é, padre? Sim. Né? A coisa fica mais clara ainda. Fica mais clara. A hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada. A vítima pura, a vítima santa, a vítima imaculada, como rezamos no cânon romano, na oração eucarística, a primeira só podia ser o Filho de Deus feito homem, nenhuma outra. Porque aqui entra algo que também é essencial. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o eterno Filho de Deus, se uniu a uma natureza humana. O Verbo é uma pessoa divina, a qual se uniu à natureza humana, a nossa natureza. E ao unir-se à natureza humana, como dizia um grande teólogo dominicano do século passado, o Pierre Régamé, ao unir-se à natureza humana, ele comunicou a ela toda a plenitude do seu amor. Portanto, o padre colocou uma coisa muito boa, muito interessante. Embora Deus não possa sofrer e não possa morrer porque é Deus, mas em sua natureza humana,
na natureza humana assumida e unida a si, de uma forma misteriosa, ele experimentou toda a dor e a morte do ser humano. Só por isso, aqui a gente vai desdobrar muito ainda, mas pôde tocá-la e alcançá-la com a sua misericórdia e com a sua compaixão. É interessante isso, porque se Jesus, sendo ele Deus, não tendo pecado, a corrupção na carne mesmo, que nós sofremos, todos os seres humanos sofremos, a desordem, vamos chamar assim, que o pecado causa... A concupiscência, a inclinação etc. ao pecado, né? Jesus não tinha. Jesus não tinha. Isso torna a coisa ainda maior, né? A coisa ainda maior. Talvez uma sensibilidade maior para a dor, não sei. Sim, porque, bela sua colocação, diácono Eric, não era necessária a cruz para Jesus resgatar a humanidade. Uma simples gota do seu sangue, sendo homem Deus, teria alcançado o mesmo objetivo. Certo. É aí que nós adquirimos o valor do sacrifício de Cristo, exatamente na hora de uma provação, na hora de um sofrimento, né? Olha, algumas semanas atrás, o Evangelho falava de um homem que sofria 38 anos, né? E Jesus o curou. Tantas vezes nos questionamos a presença da dor na vida. A mesma presença da morte encontra um conforto olhando para a imagem de Jesus que morre. Bom, é interessante, a coisa fica... Sim. Acho que dá eu ia usar a palavra drama, não sei se é o correto, mas dá uma profundidade talvez maior, porque a gente se trata diante de uma coisa, de um ser que não podemos comparar com uma dor simples, com o resto da humanidade. É preciso guardar o alcance da palavra, Eric, diácono Eric, mas não é descabido dizer o drama da paixão. Tá. Não é descabido. O Papa Emérito Bento XVI, enquanto ainda cardeal Josef Ratzinger, no Jesus de Nazaré, ele usa a expressão. Mas é preciso guardá-la dentro do teor de toda a beleza do amor derramado, de toda a entrega, de tudo aquilo que foi vivido ali de uma forma única. Você não pode confundir, por exemplo, com um teor dramático teatral, que não é o caso, né? Não é dramatúrgico no sentido estrito que nós conhecemos. Sim. Eric, diácono Eric, não esqueçamos também na outra expressão muito usada pela liturgia, toda vida Christi, crux et martyrium. Toda a vida de Jesus foi uma cruz e um martírio. Tantas vezes, prezados amigos telespectadores, digamos a verdade, fazemos uma confusão. Quando chega a época do Natal, todos nós nos comovemos diante até de um presépio, música, alegria, presente, clima de festa, porque é um bebê que nasce. Só que talvez nós não pensamos que é o mesmo bebê que morre no dia de hoje, Sexta-feira Santa. Não se trata de duas pessoas diferentes. É a mesma pessoa. Se foi uma manjedoura que acolheu Jesus na terra, uma cruz o mandou embora. Por isso a expressão de que toda a vida de Cristo foi uma cruz, um sofrimento, um martírio, se realizou na carne, digamos assim, de Jesus.